Capítulo 15 de João, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de ficarem limpos, e dei uvas, mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos pular para o verso 11 agora. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é que os escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e fruto esse que não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amém? Pai querido, essa é a tua doce e preciosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de forma preciosa através da tua palavra, que nós sejamos nessa noite, Senhor, tocados e ministrados pela tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Assim oramos. Amém. Falamos na semana passada sobre a nossa união com Cristo, quais são as implicações da nossa união com Cristo, só que nós não pudemos, por conta exatamente do tempo, concluir a nossa ministração, ok? Hoje nós estaremos, se Deus nos permitir, concluindo esta ministração. E nesse texto aqui nós encontramos essa metáfora que Jesus usa para nos ensinar uma verdade espiritual. Jesus sempre ensinava por meio de metáforas, de contradições, paradoxos, de parábolas, de ilustrações. Ele estava sempre fazendo isso para falar de verdades espirituais a partir de coisas que nós já conhecíamos do nosso dia a dia. E ele ensinava os seus discípulos exatamente assim, falando de verdades espirituais a partir das coisas que os discípulos já entendiam no dia a dia. Por exemplo, ele diz: o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu na beira do caminho, parte da semente caiu entre os espinhos, parte da semente caiu em terreno pedregoso, parte da semente caiu em boa terra. Então é claro que os discípulos entendiam de semear e colher, eles entendiam porque eles viviam exatamente disso, né? Dessa agricultura, de plantar e colher. Então eles entendiam essa linguagem. Jesus então fala de uma linguagem simples do dia a dia para falar de verdades espirituais, para ensinar verdades espirituais. E aqui nesse texto de João capítulo 15 não é diferente. Aqui em João capítulo 15, Jesus está falando de uma verdade espiritual a partir de algo que os discípulos já conheciam, que era exatamente o cultivo da videira, o cultivo da uva, né? Então eles conheciam disso, eles sabiam disso. Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar frutos, vocês vão frutificar, vocês vão poder usufruir, ter a vida abundante, a vida plena, a vida que eu tenho planejado para vocês. Porque assim como a videira, ela é a fonte para tudo que o ramo precisa, assim como o ramo extrai da videira tudo que precisa para a sua vida e para frutificar, assim também vocês extraem de mim toda a vida que vocês precisam para frutificar, toda a vida que vocês precisam para viver plenamente, para viver abundantemente. Amém? E aí nós falamos de Jesus como nossa fonte, falamos de Jesus
estar ligados a Jesus nos permite produzir frutos. Falamos sobre termos as respostas das nossas orações quando estamos unidos a Jesus. Falamos sobre a importância de receber o amor do Pai quando nós estamos unidos a Jesus, ok? E eu quero falar então agora, a partir desse momento, sobre o que nós continuamos recebendo quando nós estamos ligados nessa videira, que é Jesus. E uma das coisas que nós recebemos é a alegria plena, a alegria plena. No versículo 11, Jesus disse assim: eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena, seja completa. Nós só podemos ter alegria plena, nós só podemos ter felicidade plena se nós estivermos ligados a Jesus. Se nós estivermos unidos a Jesus, dê mamãe. Se nós estivermos unidos a Jesus. Porque se nós estivermos unidos a Jesus Cristo, nós vamos experimentar essa alegria plena, essa felicidade plena, que não está atrelada às circunstâncias, que não tem a ver com nossas circunstâncias, porque é claro que nós, do ponto de vista da alegria emocional, nós podemos ter momentos bons e momentos ruins. Quando as coisas estão favoráveis, nós podemos nos sentir alegres, podemos nos sentir felizes, e quando as coisas não caminham bem, nós podemos nos sentir abatidos, podemos nos sentir tristes. Isso tem a ver com as nossas emoções oscilam. Só que essa alegria que Jesus está falando aqui, essa alegria plena, essa alegria abundante, ela não é apenas uma alegria emocional. É muito mais do que isso, é uma alegria espiritual, é uma alegria que nasce da convicção e da certeza de que, independente das circunstâncias que nós enfrentarmos na vida, nós estamos seguros na presença do Senhor Jesus. Independente das circunstâncias avassaladoras, difíceis, turbulentas, pelas quais nós enfrentamos na vida, essa alegria nasce da certeza de que nós estamos seguros nas mãos dEle, de que Ele está conosco, de que a sua proteção está conosco, de que a sua segurança está conosco. Diga-me se você está entendendo. Então Ele promete essa alegria plena para aqueles que estão unidos a Jesus, unidos com Ele. E é muito interessante isso, queridos, porque estar unido a Jesus significa que nós nos tornamos parte dele. A Bíblia usa outras metáforas para falar dessa nossa união com Cristo. Uma delas é a metáfora do corpo. Diz que Cristo então é o cabeça. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E cada um de nós fazemos parte desse corpo como membros deste corpo. Mais uma vez, nessa outra metáfora do corpo, nos mostra a nossa unidade, a nossa união com Cristo, porque assim como cada membro do corpo está conectado à cabeça, e a cabeça manda o comando, o cérebro manda o comando para cada parte, para cada órgão do corpo, assim quando nós estamos ligados a Cristo, nós recebemos a direção, a instrução, o comando do cabeça, que é Cristo. E nessa metáfora do corpo também nos mostra a nossa unidade com Cristo, que nós só podemos nos mover, existir, fazer, viver, se nós realmente estivermos ligados a Cristo. E aí aqui Cristo está falando de uma vida, não apenas de uma existência, porque é uma diferença muito grande entre existir e viver. Jesus quer que nós não apenas existamos, Ele quer que nós vivamos, que nós tenhamos vida. Esse púlpito existe, essa cadeira existe, essa bateria existe, esses instrumentos existem, mas não tem vida. Jesus não quer que apenas existamos, Ele quer que nós tenhamos vida, e é por isso que Ele promete em sua palavra essa vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, esse é o propósito de Jesus. Ele está dizendo, eu vim, esse é o meu propósito, essa é a minha meta, o propósito e o objetivo de eu ter descido do céu, de eu ter deixado a minha glória, a minha divindade, de eu ter me tornado ser humano, um de vocês, de eu ter morrido na cruz por vocês. O meu propósito, eu vim, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então o desejo de Jesus é que nós tenhamos essa vida abundante, que Ele chama também de vida verdadeira, de vida verdadeira. Por isso que Ele diz que aquele que não é capaz de abrir mão das coisas desta vida terrena, por amor a Ele, não é capaz de receber então a vida plena, abundante,
que Ele tem. Então essa alegria plena, essa felicidade plena, que não está atrelada às circunstâncias, boas ou ruins que nós enfrentamos, essa alegria espiritual, essa alegria que nasce da certeza e da convicção de que nós estamos seguros em Jesus, independente das circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida, essa alegria só é possível termos, recebermos e desfrutá-la dela plenamente, quando nós estamos unidos a Jesus. Quando nós estamos unidos a Jesus, e eu não estou falando de uma alegria passageira, de uma alegria que está ligada a sensações emocionais. Não estou falando de uma alegria que vem por conta de alguma euforia momentânea. Muitas pessoas sentem euforia em momentos da sua vida, que estão fazendo algo que lhe dá um aparente prazer, e as pessoas ficam também viciadas no prazer, pelo prazer. Não é que eu me refiro, eu estou falando da alegria plena, permanente e duradoura que só Cristo pode dar, que nasce da convicção e da certeza de que nós estamos seguros em Jesus, que nasce da convicção que nós estamos seguros em Cristo. Diga amém se você está entendendo. Ele continua nos ensinando que por meio dessa união com Cristo, nós podemos desfrutar de um relacionamento pleno, de amizade plena com Ele. Por meio da nossa união com Cristo, nós podemos ter um relacionamento de amizade com Jesus. E Ele diz exatamente sobre isso aqui na sua palavra. Olha só, no versículo de número 13, olha o que está escrito no verso 13. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. O que Jesus está nos ensinando nesse texto, queridos? Que Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser amigos dEle. Então, quando nós estamos unidos com Jesus, quando nós estamos ligados a Jesus, nós podemos desfrutar desse relacionamento de intimidade, de amizade com Jesus. E está nos mostrando aqui nesse texto que o desejo dele é ser para nós não apenas um Senhor e ter uma relação conosco, não apenas de Senhor e servos. Ou como diz nessa versão aqui, que usa um português mais contemporâneo, não uma relação de patrão e empregado. Ele quer ter conosco uma relação de amigo. De amigos. Agora você imagine isso, queridos. Muitas pessoas, elas se ufanam, elas se orgulham, se ensoberbecem, porque dizem assim, eu conheço o doutor fulano de tal, eu conheço tal pessoa, e começa a classificar as pessoas que ela julga importante, por conta do seu status social, por conta do seu diploma de universidade, o dinheiro que possui, e ela se orgulha dizendo assim, eu tenho uma amizade com tal pessoa, que ela julga uma pessoa extremamente importante. Mas a Bíblia está dizendo que quando você tem um relacionamento com Cristo, quando você está ligado em Jesus, você está unido com Jesus, Ele é seu amigo, você se torna amigo de Deus, amigo de Jesus, amigo próximo, amigo chegado, amigo íntimo. E uma coisa que nós precisamos entender, queridos, Jesus não é uma religião, Ele é uma pessoa. Não se trata de regras, não se trata de normas, se trata de um relacionamento com Ele, de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento de intimidade, de um relacionamento de amizade. E quando nós não fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina a não fazer, quando nós não fazemos aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus, o que Jesus nos ensina a não fazer, não é porque nós estamos apenas cumprindo uma regra, não é isso. É porque nós não queremos machucar, ferir o coração do nosso amigo, do nosso melhor amigo. Como diz as adolescentes, né? Best friend. Nós não queremos magoar, ferir, machucar o coração do nosso melhor amigo. Nós queremos agradá-lo em tudo. Viver para a glória dele, viver para ele. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz que Jesus quer ter conosco esse relacionamento de amizade. Imagine isso. Ser amigo de Jesus. Ser amigo de Cristo. Tem coisa melhor do que isso? Mais gloriosa, mais tremenda do que ser amigo de Jesus? E aí ele diz assim, que ele deu
a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a sua vida para nos ter como seus amigos. Ele deu a sua vida para nos receber como seus amigos. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser amigos de Jesus. E aí o texto diz, no verso 14, que a evidência da nossa amizade com Jesus é o nosso desejo de obedecê-lo. Essa é a evidência da nossa amizade com Ele. Verso 14 diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. A nossa obediência a Jesus é a evidência da nossa amizade, do nosso relacionamento com Ele. E Ele continua dizendo que compartilha com seus amigos tudo o que ouviu do Pai. O que Ele vai compartilhar comigo, com você? Aquilo que Ele ouviu do Pai. Os segredos que Ele ouviu do Pai. Amém? Ele quer contar segredos para você. Segredos que Ele só conta para os íntimos dEle. Segredos que Ele não vai contar para mais ninguém, só para aqueles que são íntimos de Jesus. Até quando Jesus estava aqui entre nós na terra, tinha grupos diferentes de pessoas. Jesus nunca fez acepção de pessoas, Ele nunca faz acepção, nunca fez acepção de pessoas. Mas havia grupos distintos e maneiras distintas com que Jesus se relacionava com as pessoas. Havia multidão. E para a multidão Jesus fazia muitos milagres, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, Jesus multiplicava os pães e os peixes para as multidões, Jesus fazia muitos milagres. Mas havia um grupo mais próximo, os 12 discípulos de Jesus. Jesus estava constantemente com multidões diferentes. Quando Ele estava em Samaria, Ele estava com a multidão de Samaria. Quando Ele estava na Judéia, estava lá com a multidão da Judéia. Quando estava em Jerusalém, estava com a multidão de Jerusalém. Quando Ele estava em Cafarnaum, Ele estava lá com a multidão de Cafarnaum. Quando Ele estava em Tiberíades, estava com a multidão de Tiberíades. Aonde Jesus estava, sempre havia uma multidão aguardando por Jesus, esperando pelos seus milagres, esperando pelas suas curas, esperando pela multiplicação de pães e peixes, esperando por alguma coisa extraordinária que Jesus pudesse fazer, porque a relação que a multidão tinha com Jesus era uma relação simplesmente de receber, era uma relação simplesmente de consumo. Elas queriam consumir o que Jesus tinha para oferecer para elas, simplesmente isso, nada mais que isso. Essa era a relação que a multidão tinha com Jesus. Mas Jesus tinha 12 discípulos, com quem Jesus compartilhava o seu coração, com quem Jesus compartilhava seus desafios, suas lutas, com quem Jesus compartilhava os segredos mais profundos do coração do Pai. Jesus tinha esses 12, e aonde Jesus estava, os 12 estavam com Ele, mesmo que Ele estivesse em Samaria, com os samaritanos, os 12 estavam com Jesus, eram os mesmos. Mesmo que Jesus estivesse em Jerusalém, os 12 estavam com Ele. Mesmo que Jesus estivesse em Cafarnaum, os 12 estavam com Ele. Embora as multidões estavam sempre mudando e diversificando, os 12 eram os mesmos. Eles haviam um relacionamento mais próximo com Jesus, mais íntimo. Mas dentre esses 12, havia 3 ainda mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, a Bíblia nos mostra claramente como eles eram mais próximos. Jesus subiu ao monte para orar, e quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Havia um relacionamento mais próximo com esses 3 discípulos. Então, da multidão nós tínhamos os 12 que eram os mais próximos, mas dentro dos 12 tinha aqueles mais próximos ainda, que era Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos que, por exemplo, Pedro, Tiago e João estavam lá no momento da transfiguração. Estavam mais próximos, viam mais coisas de perto. Mas dentro desse grupo de Pedro, Tiago e João, do grupo dos 3, havia um que era um amigo extremamente íntimo de Jesus, muito mais íntimo do que todos os outros. Quem sabe o nome dele? João. João era muito íntimo. Dentre os
3, o mais íntimo de todos, o mais próximo, era João. João era mais íntimo de Jesus, mais próximo de Jesus. João era aquele que se reclinava no peito de Jesus. Na ceia, João se reclinava ao peito de Jesus. João queria estar mais próximo, mais junto. João foi aquele que estava na cruz até o final. Todos os outros fugiram, mas João permaneceu ali até o final. João foi aquele que Jesus disse para ele no momento mais angustiante da sua vida. Olhou para sua mãe terrena, Maria, e disse para ela: mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. Filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento diz a Bíblia que Maria foi morar com João. Jesus estava delegando para João uma missão de cuidar da sua mãe, porque ele sabia que ele estaria morrendo, ele iria descer ao abismo, tomar das mãos do inimigo as chaves da morte e do abismo, ele iria ressuscitar, ele iria subir ao céu, ele não estaria fisicamente mais presente com a sua mãe, com a sua família, e então delega para o seu discípulo mais próximo, com o seu discípulo mais íntimo, a missão de cuidar da sua família terrena, porque o pai de Jesus terreno, pai adotivo, José, provavelmente já havia morrido nesse período que Jesus foi crucificado. Então ele delega para o seu discípulo mais íntimo, o seu amigo mais próximo, a missão de cuidar da família dele. Olha que interessante isso, queridos. Olha que poderoso isso. Jesus nunca fez acepção de pessoas, mas havia pessoas que queriam mais dele. Haviam pessoas diferentes, com o coração mais aberto e outros com o coração mais fechado. Haviam pessoas que queriam apenas, lembra que eu falei semana passada aqui na metáfora do oceano do amor de Deus? Quem se lembra? Existiam pessoas que queriam um relacionamento bem raso, bem superficial com Jesus, mas outros queriam mais. Então, a nossa amizade com Jesus não tem a ver com o tanto que Ele quer nos dar de si mesmo, não tem a ver com o tanto que Ele quer se entregar dele para nós mesmos, não, tem a ver com o quanto nós queremos de Jesus, com o quanto nós queremos estar próximo dEle, com o quão íntimo nós queremos ser dEle, não tem a ver com Ele, porque Ele não faz acepção de pessoas, como diz o meu pastor, o apóstolo Joselito, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Então, se você preferir Jesus, se você preferir mais a Jesus do que qualquer outra coisa, você vai receber mais dele. Quem recebe mais é aquele que mais prefere Jesus, é aquele que mais deseja estar com Ele, é aquele que mais deseja conhecê-lo, é aquele que mais deseja receber da sua graça, receber da sua companhia, caminhar lado a lado com Ele. Esse consequentemente recebe mais do Senhor Jesus. Diga amém se você está entendendo. Amém, queridos? Então ele diz que estar unidos com Jesus nos torna seus amigos. E somos nós que vamos definir o nível da nossa amizade. Se é uma amizade um pouquinho mais distante, mais próxima, ou uma amizade íntima com Jesus. Quem determina isso não é Jesus, ele já morreu para nos trazer todos nós, para estar com Ele, para sermos amigos. Mas quem determina isso é o nosso coração, é o quanto nós queremos estar próximos dEle, é o quanto nós queremos desfrutar da sua companhia, da sua presença, é o quanto nós estamos dispostos a nos arriscar, por assim dizer, por esta amizade, é o quanto nós estamos dispostos a ir fundo nessa amizade com Jesus. Assim como nos nossos relacionamentos humanos. Tem aqueles amigos mais próximos, aqueles amigos mais casuais, mas tem aqueles amigos mais íntimos. Não é assim? Tem aqueles amigos mais íntimos. Tem aqueles amigos que nós gostamos de estar na companhia deles. Tem aqueles amigos que nós gostamos de abrir o coração. Tem aqueles amigos que nós sabemos que nós podemos contar com eles em qualquer circunstância da nossa vida. Tem aqueles amigos que nós sabemos que nós podemos compartilhar com eles as nossas alegrias e também as nossas dores, os nossos momentos difíceis. Então quem determina o grau da nossa intimidade, da nossa amizade com Jesus, somos nós. João era aquele que estava próximo a Jesus, ele decidiu isso. E por isso dos 12, olha que interessante isso, que me veio à mente agora. Dos 12, João foi um dos que teve mais revelação sobre Jesus. Dos 12, João foi aquele que mais viveu. Dos 12, João foi o único que em vida, pelo menos está registrado assim nas Sagradas Escrituras, viu o céu por dentro. E teve a permissão para escrever sobre o que ele viu.
João, o discípulo mais íntimo, o discípulo mais próximo. A única coisa que Jesus não permitiu que ele falasse foi aquilo que o trovão falou. Está lá em Apocalipse. O que o trovão falou, ele disse: sela o que o trovão falou. Não escreva sobre isso. Vai ser um segredo meu e seu. Mas todo o restante ele disse: escreva, escreva, escreva. Ele viu o céu por dentro e foi lhe permitido falar sobre isso. Por quê? Porque quanto mais você é íntimo de Jesus, ele revela segredos para você, não revela para mais ninguém. Diga glória a Deus se você está entendendo. Diga aleluia. Continuando então, além dessa amizade que nós temos com Jesus, a união que nós temos com Jesus, agora vou mostrar o outro lado da moeda, faz com que o mundo se oponha a você. Faz com que o mundo se oponha a você. Quando você está unido com Jesus, o mundo vai ser seu inimigo, estará oposto a você. Você é amigo de Jesus, mas se tornará, consequentemente, inimigo do mundo. Voltando aqui, lembrando que o mundo, que a Bíblia se refere nesse sentido, não são as pessoas, a humanidade, não é o mundo planeta, mas o mundo regido, o mundo sistema regido pelo nosso inimigo, o mundo que é contrário a Cristo, que é contrário à palavra de Cristo. Verso 18 a 25, olha o que está escrito. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso o mundo odeia vocês. Lembre do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se elas me obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuaram a odiar tanto a mim como a meu Pai. Então Jesus agora está dizendo uma outra verdade, que quando você tem um relacionamento com Ele, quando você está ligado a Jesus, você é amigo de Jesus, quando você está unido com Jesus, você tem que se preparar para sofrer a oposição do mundo. O mundo vai se opor a você, as trevas vão se opor a você, esse sistema de coisas vai, se você for amigo de Jesus, escute isso, o mundo vai se opor a você. Se você não está tendo oposição do mundo, se nós não estamos tendo oposição do mundo, nós precisamos questionar: será que realmente eu sou amigo de Jesus? Porque é impossível ser amigo de Jesus e ser ovacionado pelo mundo, aplaudido pelo mundo, impossível. A Bíblia nos fala em 1 João, olha só, João, mesmo João, amigo de Jesus, íntimo de Jesus. Ele escreve na epístola de João, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí a Bíblia nos fala através do apóstolo Tiago: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Vou ler de novo para vocês, Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis,
Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. O que o apóstolo Tiago está nos ensinando, Tiago 4,4? Que não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Que não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo, amigo de Jesus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não dá. Ou eu opto por ser amigo de Jesus, ou eu opto por ser amigo do mundo, ou eu opto por ser amigo de Deus, eu opto por ser amigo do mundo. Mas não dá para ao mesmo tempo ser amigo do mundo e amigo de Deus. E eu prefiro ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Amém? Eu prefiro ser amigo de Jesus do que ser amigo do mundo. Até porque, como diz o texto sagrado que citei para vocês, 1 João 2, de 15 a 17, o mundo passa. E os seus desejos carnais passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é passageiro, o mundo é efêmero, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se eu sou do mundo, se eu me relaciono com o mundo, se eu sou amigo do mundo, significa que eu sou tão efêmero e tão passageiro quanto o mundo é. Mas se eu sou amigo de Jesus, se eu sou amigo de Deus, se eu tenho um relacionamento perene, eterno com Ele, significa que eu terei a mesma vida eterna que Ele tem. Então eu decido, eu quero ser passageiro e efêmero, como é o mundo, ou eu quero ser eterno, no sentido de ter a eternidade, de ter a vida eterna, como o meu Deus tem. É uma decisão minha, uma escolha minha. Então eu prefiro, é mais sensato, é mais sábio, é mais inteligente optar por ser amigo de Jesus. Agora isso significa que enquanto estivermos aqui na terra, o mundo vai se opor a nós. Significa que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós sofreremos perseguição por parte do mundo, oposição por parte do mundo. Os princípios de Deus pelos quais andamos e vivemos e nos movemos, será um confronto para o mundo, e o mundo nos confrontará, se oporá a nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus disse que o mundo nos odeia, porque antes de tudo odiou o Senhor Jesus, versículo 18. O mundo vos odeia porque antes odiou a mim. O mundo odeia vocês porque antes odeia a mim. Jesus disse que o mundo nos odeia, pois não pertencemos mais ao mundo. Antes Jesus nos tirou de lá. Todos nós somos de lá e fomos resgatados por Ele, por Jesus. Versículo de número 19, é o que ele diz. Verso 19, por favor, queridos. João 15, 19. Olha o que diz. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Se vocês fossem do mundo, olha o que Jesus está dizendo. Se vocês fossem do mundo, se vocês permanecessem nele, fazendo todas as coisas que lhe agrada, o mundo iria aplaudir você, ovacionar você. Veja nos programas de televisão como o mundo aplaude as pessoas que fazem as coisas mais terríveis e abomináveis. Veja como o mundo aplaude essas pessoas, ovaciona, fala como se fossem heróis. Preste atenção nos programas de televisão e você vai ver como o mundo fala dessas pessoas como se fossem heróis. As pessoas que fazem descaradamente aquilo que Jesus diz para não fazer, as pessoas que se opõem a Cristo, que se opõem à sua palavra e que fazem isso publicamente para serem influências negativas para outras pessoas. Veja como o mundo as aplaude, veja como elas são ovacionadas pelo mundo. Mas Jesus disse: se você não é mais do mundo, antes eu os tirei do mundo, vocês serão perseguidos. Haverá uma perseguição. Por quê? Porque eu tirei vocês de lá. Vocês não fazem mais parte do mundo. Antes eu os escolhi do mundo. Antes eu os tirei do mundo. Então, entenda isso. Você será perseguido. Haverá uma perseguição. Quantos entendem? Diga amém. Diga glória a Deus. Ele continua dizendo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Ele continua dizendo. Verso de número 20. Lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. E aí ele diz, por causa de mim,
Ou seja, o que eles farão conosco é por causa de Jesus. Se seremos amados por causa dele. E se seremos odiados, se formos odiados, também seremos odiados por causa dele. E aí nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos nos mover pela opinião das pessoas a nosso respeito. Nós não precisamos buscar a aprovação das pessoas a nosso respeito. O que importa para nós é termos a aprovação de Deus. Porque adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma? O que adianta termos aplauso das pessoas, do mundo, e não termos a aprovação de Deus? O que adianta? Então, ao mesmo tempo que, ao sermos amigos de Jesus, que estarmos ligados a Jesus, isso nos faz ser amigos dele, íntimos dele, ao mesmo tempo que estamos ligados também a Jesus, isso nos faz sofrer a oposição do mundo, a perseguição do mundo. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. O mundo também nos odiará, porque não conhecem aquele que o enviou, que nos enviou. Não conhece Jesus. Por não conhecer Jesus, é que o mundo vai nos odiar. Lembra de Paulo, antes de ser Paulo, ainda é Saulo de Tarso, Atos capítulo 8, capítulo 9 de Atos, ele perseguindo os cristãos, perseguindo até a morte, perseguindo furiosamente, prendendo cristãos, levando cristãos para a cadeia, massacrando os cristãos, matando cristãos. Diz a Bíblia que ele levava crianças, mulheres, anciãos, não importava quem quer que seja, estava reunido ali numa pequena célula, num grupo de irmãos orando, ele pregava, aqueles irmãos prendia, matava alguns, perseguia, torturava. Quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Ele não disse: por que você está perseguindo o meu povo? Ele não diz: por que você está perseguindo os cristãos? Ele não diz: por que você está perseguindo os meus discípulos? Não, ele diz: por que você está me perseguindo? Olha o nível de intimidade, de união que Jesus Cristo tem com sua igreja, que Jesus tem com o seu povo. Por que você está me perseguindo? Então, o que o texto está falando? Que quando persegue alguém que é de Jesus, na verdade é porque não conhece Jesus. Por não conhecer Jesus é que persegue alguém que é de Jesus. Porque se conhecer Jesus, não perseguirá alguém que é de Jesus. Porque quem é de Jesus é um só com Ele. A Bíblia diz que nós somos um só Espírito com o Senhor. Um só Espírito com o Senhor. Assim como no casamento, marido e mulher é uma só carne, a Bíblia diz que aquele que está unido com o Senhor é um só com o Senhor. Isso é sobrenatural, é tremendo. Você é um só com o Senhor. Então, quando alguém persegue alguém que é de Deus, simplesmente pelo fato de ser de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas ele continua, que essa união com Jesus, essa união com Cristo, faz com que nós tenhamos essa conexão com o Espírito Santo, esse acesso com o Espírito Santo. Então vou só recapitular para que vocês entendam. Semana passada começamos a ministrar essa mensagem, João capítulo 15. Falamos que aqueles que estão unidos com Jesus, recebem direto da fonte, ele se torna a nossa fonte de tudo que nós precisamos: perdão, amor, graça, vida, prosperidade, vida abundante, tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Falamos que quem está unidos com Jesus é limpo pela palavra. Falamos na semana passada ainda que quem está unidos com Jesus vai produzir muitos frutos. Falamos que quem está unidos com Jesus recebe resposta das suas orações. Falamos que quem está unido com Jesus desfruta plenamente do amor do Pai. Hoje começamos a falar que quem está unidos com Jesus recebe alegria plena, desfruta de alegria plena, uma alegria que não está ligada às circunstâncias. Falamos que quem está unido com Jesus desfruta de uma amizade verdadeira com Ele, se torna amigo dele, amigo verdadeiro. Mas também falamos pelo outro lado, que quem está unidos com Jesus também sofre oposição do mundo. Agora, por último, a gente fechar essa ministração, quem está unido com Jesus recebe o Espírito Santo. Quem está unido com Jesus recebe o Espírito Santo.
João capítulo 15, verso 26, vamos conferir? João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai, e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Então Jesus está dizendo que Ele vai enviar, no nosso caso Ele já enviou, Ele estava dizendo para os seus discípulos que Ele enviaria o Consolador, ou o Auxiliador, o Espírito Santo. Então quando nós estamos ligados a Jesus, nós temos em nós a presença do Espírito Santo. Na verdade a Bíblia diz que você se tornou morada do Espírito Santo, você se tornou templo do Espírito Santo, você se tornou a habitação do Espírito Santo. Isso é tremendo, irmão. Você pode imaginar uma coisa dessa? Há tantos lugares bonitos no planeta, não é verdade? Pense nas paisagens mais exuberantes, os lugares mais bonitos que alguém poderia desejar estar. Nós não precisamos nem ir muito longe, aqui mesmo na Bahia tem tantas paisagens bonitas. Embora já morando em Jaguaquara há quase 20 anos, eu tive só, acho que o ano passado, o ano retrasado, a oportunidade de conhecer Morro de São Paulo. O pessoal me falava, mas nunca tinha ido lá, nunca tinha tido a oportunidade de ir. Mas um ano retrasado, não foi, amor? Nós fomos em Morro de São Paulo. Que lugar lindo, maravilhoso. Aquelas piscinas naturais, aqueles peixinhos lindos. Tivemos agora nas férias desse ano, na Lagoa do Tambaqui, perto de Pernambuco, é isso mesmo? De Aracaju, perdão, perto de Aracaju. Que lugar lindo, que lugar maravilhoso, os peixinhos vindo, olha, quase que comer na nossa mão. A gente compra ração ali para peixe e eles vêm comer praticamente na nossa mão. Peixinho não, peixão, né? Que lugar lindo. Tantos lugares lindos que existem no planeta. Imagine no universo, na galáxia. Quantos lugares lindos para se viver, para se estar. Mas Deus decidiu morar dentro de você. Deus decidiu morar dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Embora exista tantos lugares lindos, perfeitos, eu e você, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos especiais demais para Ele. E quando nós estamos ligados a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Quando nós estamos ligados a Jesus, o Espírito Santo vem residir dentro de nós. Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem morar dentro de mim e de você. E aí nós ficamos, irmãos, muito poderosos em Deus. Porque você nunca vai estar só. Ele sempre estará com você. Você pode estar nas montanhas ou nos vales. Você pode estar no deserto ou na bonança. Você pode estar vivendo qualquer situação ou circunstância. Você nunca estará sozinho. O Espírito Santo de Deus sempre estará com você e dentro de você. Sempre. Por quê? Porque você está ligado com Jesus. Você está numa conexão com Jesus. E quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz nesse texto aqui que nós lemos que Ele é o Consolador. Primeira coisa que o texto fala é que Ele é o Consolador. Ele nos consola. Você já precisou, já passou por momentos, por situações que você precisou de um consolo sobrenatural? Sim ou não? Sim. Quantas vezes eu tive situações que, se não fosse a graça do Espírito Santo em mim, eu não seria capaz de suportar? Fez 3 anos em março agora que minha mãe partiu. Ela vinha enfrentando uma situação de enfermidade. E no dia da sua partida, a funcionária que trabalhava na casa da minha mãe me ligou e disse: olha, ela não está bem. Eu estava orando, na verdade, na hora. Minha esposa me falou: amor, Ana ligou. Ana é a moça que trabalha lá. Trabalha até hoje com minha irmã, né? E disse que sua mãe não está bem. Termina a sua oração rapidinho aí para a gente descer para Jequié. Aí eu concluí a oração, tomei um banho, me arrumei e descemos para Jequié. Cheguei lá, ela já estava na UPA, né? Passei a manhã toda com ela lá, até umas 2 da tarde. A médica liberou: não, tá tranquilo, não sei o que e tal, mas não estava. O coração dela estava fraco.
Passei a tarde com ela, e ela meio desanimada para comer. Eu brincava que só uma enfermidade podia fazer minha mãe parar de comer, que gostava de comer, né? Umas 6 e pouca da tarde eu falei para ela: mãe, deixa eu fazer um mingau para você. Não, não quero não. Só um mingauzinho, vou fazer para a senhora, eu mesmo vou fazer. O mingau, o seu filho vai fazer. Aí disse: então tá. Eu fiz o mingau e dei na boca dela o mingau. Para minha mãe. Ela comeu aquele mingauzinho e foi a última refeição dela entre nós. Não quis comer mais nada. Minha esposa estava tão fraca naquele dia que ela não estava conseguindo nem tomar banho sozinha. Minha esposa e Ana que deu banho nela. Ela sentava na cama e quando ela ia deitar, ela acho que ficava com falta de ar, ela não conseguia ficar deitada. Eu disse: mãe, deita, precisa descansar. Não estou agoniada, meu filho. Deixa eu ficar sentada. E ela ficava sentada. E nós ficamos com ela até umas 12 horas da noite, mais ou menos. Sentado na cama com ela, conversando, né? Entretendo, brincando ali para ver se ela tranquilizava mais. E quando foi, ela começou a sentir sono, mas não queria deitar. Eu disse: deita para a senhora descansar. Ela consentiu e deitou. Quando eu percebi que ela tinha dormido, eu falei com amor: vamos para a sala, vamos botar o colchão aqui na sala para ela ficar à vontade, para ela descansar bastante. Fé em Deus, ela vai amanhecer bem amanhã. Aí fomos para a sala, botamos o colchão na sala, ficamos deitados, só que eu fiquei com sono muito leve, porque eu estava num estado de alerta com ela, né? Mais ou menos 2 e pouca da manhã, para 3 horas, eu acordei tipo um ronco muito forte. Eu chamei pelo nome dela: manhã, e ela não me respondeu mais. Eu corri para o quarto, e ela estava tendo aquela falta de ar horrível. Eu dei um tapinha assim de leve no rosto dela, ela abriu os olhos para mim, mas aquele olho já distante, aquele olho já vago, como que não me enxergando mais. E eu falava com ela, ela não me respondia mais. E eu comecei a dar massagem no peito dela, fazer respiração boca a boca na minha mãe, e um desespero para tentar fazer alguma coisa. Ligamos para a SAMU e eles demoram um pouco, porque acham até que é trótica, com medo nesse horário assim. Não vieram imediatamente, eu peguei ela já desacordada, levei, porque quando eu levantei ela no meu corpo, eu já percebi que ela estava desfalecida, totalmente desfalecida. E ali eu percebi que ela tinha partido. Literalmente ela partiu nos meus braços, ela partiu enquanto eu levantei ela no meu corpo aqui. Mesmo assim nós levamos ela, mas ela já chegou sem vida lá. Eu vi a minha mãe partir diante dos meus olhos. Essa foi só uma das experiências dolorosas pelas quais enfrentei. E você se sente impotente, você se sente sem força, você não sabe o que fazer. Mas o Espírito Santo estava comigo naquele momento. O Espírito Santo estava comigo naquele momento. E o Espírito Santo veio me confortando e me consolando em todas as lutas que enfrentei, em todas as perdas que enfrentei. Não foi a primeira perda. Já havia perdido meu pai, já havia perdido um irmão, minha mãe, no ano seguinte a minha vozinha. E o Espírito Santo de Deus, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo, ele é consolador. Nos momentos mais difíceis que você enfrenta, o Espírito Santo vai estar ali confortando você. Quando você está com sua cabeça cheia de perguntas sem resposta, e você diz: Senhor, por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? E você não tem respostas. O Espírito Santo está ali confortando você. O Espírito Santo está ali consolando você. O Espírito Santo está ali sustentando você. Nós não temos resposta para todos os enigmas da vida. Nós não temos resposta para tudo que acontece. Mas nós temos o consolo do Espírito Santo conosco. Ele está dizendo: se você estiver ligado com Jesus, eu enviarei sobre você o meu Espírito. Ele será o seu consolador, o seu confortador, aquele que te ajuda, aquele que te sustenta, aquele que te auxilia, aquele que te encoraja, aquele que te põe de pé, aquele que te ergue, aquele que te conforta, mesmo quando você não sabe o que fazer. Então nós temos esse Espírito Santo em nós, irmãos, isso é maravilhoso.
Porque se não fosse pela presença dele, a gente não resistiria a algumas das lutas mais terríveis que a gente enfrenta. Nós enfrentaríamos um desespero tão avassalador que não haveria chance de escaparmos. Mas é o Espírito Santo que vai confortando, que vai dando força, que vai sustentando, mesmo quando nós enfrentamos vales, mesmo quando nós enfrentamos tempos difíceis. Então Ele é o nosso confortador. Diga amém se você está entendendo. Ele é o nosso consolador. Foi fácil para mim? Não. Chorei até hoje. Todas as perdas que tive de pessoas próximas a mim. Essa semana eu estive com minha irmã, que é com as minhas duas irmãs. Quinta-feira fui lá só para visitá-las. Estava conversando com minha irmã mais nova. A falta que os nossos pais nos fazem. A falta que eles nos fazem. A gente vai sentir essa falta para sempre. A gente vai sentir a falta das pessoas que nós amamos, que partiram para sempre. Mas nós temos uma convicção: o Espírito do Senhor nos conforta. O Espírito do Senhor nos consola. O Espírito Santo está conosco, Ele é o Espírito Consolador. O texto diz mais que Ele, além de ser o Espírito Consolador, Ele é o Espírito da verdade. 15:26. João 15:26 e 27. Ele é o Espírito da verdade. Ele é aquele que nos conforta. E Ele é também aquele que nos conduz a toda a verdade. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. É o Espírito que procede do Pai, enviado por Jesus. É o Espírito que dá testemunho de Cristo, que testifica a respeito de Jesus. Ninguém vem a Jesus senão por obra do Espírito Santo. Ninguém se converte a Jesus senão por obra do Espírito Santo. Ninguém se converteu a Jesus porque foi uma pessoa boazinha, que de uma hora para outra mudou de cabeça, disse: não, agora eu não quero saber mais do mundo, eu vou para Jesus. Não, foi o Espírito Santo que convenceu, foi o Espírito Santo que me convenceu, que convenceu você, foi o Espírito Santo que nos trouxe para a presença de Deus. É Ele que nos guia a verdade, é Ele que testifica de Jesus para nós, que dá testemunho de Jesus para nós, que mostra para nós o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós necessitamos dEle, que sem Ele nós não podemos ser salvos, sem Ele nós não podemos ser libertos, sem Ele nós não podemos ser perdoados, sem Ele nós não podemos ir para o céu. É o Espírito Santo que nos convence disso. Caso contrário, nós nunca seríamos convencidos. E ao mesmo tempo é o Espírito Santo que nos capacita a dar testemunho de Cristo. Quando você testemunha de Jesus para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, quando você dá um testemunho de Cristo para alguém, é o Espírito Santo que está usando você. E aí você não precisa ter medo nem vergonha. Não precisa querer imitar ninguém, ser uma outra pessoa, mudar o seu tom de voz, mudar o seu timbre de voz, imitar um outro. Não, seja você. Se Deus quisesse que você fosse uma outra pessoa, Ele tinha criado você como uma outra pessoa. Deus criou você do jeitinho que você é, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com o seu jeito de ser. E Ele quer usar você do jeito que você é. Amém? O Espírito Santo vai capacitar você para dar um testemunho de Cristo. Então, quando nós estamos unidos a Jesus, nós estamos conectados, ligados, unidos ao Espírito Santo. E quem é Ele? O Espírito Santo não é um fogo, embora ele arde como fogo. O Espírito Santo não é uma pomba, embora a pomba seja um símbolo do Espírito. O Espírito Santo não é um vento, embora ele se move como um vento. O Espírito Santo não é uma força abstrata, uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus em pessoa habitando dentro de nós. É a terceira pessoa da divindade, a terceira pessoa da Trindade Santa. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos nos relacionar com Ele. Amém? Falar com Ele, ter intimidade com Ele, ter comunhão com Ele. E hoje à noite, o Espírito Santo está falando ao seu coração, através da pregação que você está ouvindo. Amém? Ele se comunica com você, Ele fala com você. E vocês têm que estar abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Tanto é que a Bíblia diz lá em Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, Ele está falando com você, você tem que estar aberto para ouvir do Espírito. Mas só pode receber do Espírito quem está ligado a Jesus. Você é o ramo, Ele é a videira. Amém? Quem está em mim, disse Jesus, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Concluímos em 2 semanas
João capítulo 15. Amém? Do 1 até o 27. Do versículo 1 ao 27. Que essa palavra possa abençoar o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Se você quiser completar, a mensagem da semana passada está gravada, está tanto no Facebook como está no canal do YouTube, o canal da igreja. Você pode ouvir as duas, a de hoje também vai ficar, se Deus permitir, vai ficar gravada. Você pode ouvir as duas e você vai ter as duas mensagens, uma completando a outra, no nome de Jesus.